Meu nome é Paulo Pavan, sou da empresa ITS e estamos no mercado já há 20 anos com a parte de rastreabilidade. E nós estamos agora ampliando o nosso escopo de soluções para o mercado de mineração, de fábricas e tudo mais. E aqui eu vim apresentar uma nova tecnologia. Vamos falar um pouquinho dela agora aqui, né? Bom, a ITS é uma empresa que tem 20 anos, né? Nós somos conhecidos pelo sistema RAS2 Pro, nós estamos aí já em 12 países. Nós temos profissionais altamente especializados nesse segmento, né? E investimos muito em pesquisas e novas tecnologias. Basicamente, a ITS ela fornece produtos, serviços e soluções. E dentro desses, para compor toda essa parte, nós desenvolvemos softwares e alguns equipamentos, e quando já existem esses equipamentos, nós usamos parcerias estratégicas para isso aí. Tá? E com isso, nós temos hoje duas soluções. O RAS2, que é o que nós somos mais conhecidos na parte de rastreabilidade, e esse sistema novo que é o BOSS. Eu vou falar um pouco mais dele adiante, tá? Então, com isso, a gente procura preencher um espaço onde nós entendemos uma necessidade e criamos uma solução que ela tem que ser por premissa robusta para atender essa necessidade. E isso a gente consegue entregar um valor agregado muito grande, tá? Então, em termos de parcerias estratégicas, nós fizemos uma parceria com uma empresa chamada RFID Discovery, que pertence ao grupo da Paragon ID. E essa empresa, ela está em diversos países, é uma empresa que tem um faturamento bem grande, está em diversos países, e ela tem uma solução muito robusta e já está esparramada em todas as partes. E no Brasil nós vamos estar com a ITS fazendo essa parte de representar essa solução. Tá? Bom, em termos essa solução é baseada em uma plataforma de software, né? E na área de mineração, atualmente, existem algumas empresas, mais especificamente que eu coletei são a Anglo American, a Newmont e a Civic. Civic faz túnel, inclusive, né? E eles fazem uso dessa solução, mas toda essa montoeira de empresas, pode ser da área química, na área industrial, na área de petroquímica, e nós temos alguns prospects, nós estamos atuando em algumas áreas da indústria química, petrolífera. Tá? Essa tecnologia, as tecnologias então que nós temos atualmente são essas três, que é o BOSS, que eu vou falar agora, essa aqui que nós já falamos um pouquinho hoje, e depois no final, se tiver tempo, a gente fala um pouquinho mais de uma extensão que nós estamos fazendo, um lançamento que nós estamos agregando funcionalidades de BI na nossa solução de rastreabilidade. Tá? Então, falando um pouquinho do BOSS. Opa! Eita. Bom, o BOSS é Beacon On-Site Surveillance. Então, é uma solução que nós criamos. Essa solução, quando nós apresentamos a Petrobras num desafio, nós ganhamos em 4º lugar. Era uma solução aberta, ou seja, era um desafio internacional. Nós ganhamos em 4º lugar e depois nós fomos procurar alguns parceiros que pudessem compor com a gente para a gente entrar no mercado de mineração, no mercado que envolve, por exemplo, desmonte, fabricação, etc. Tá? E ele pode ser, eu monitoro pessoas e equipamentos, tanto na superfície quanto dentro da mina. Tá? Então, é uma solução que permite
inclusive monitorar equipamentos e pessoas que estão em áreas críticas, por exemplo, que tem risco de explosão, que é uma coisa mais complexa. Então, essa solução também tem essa abrangência. Bom, então o BOSS é uma solução que permite elevar os padrões de segurança, rastreio e monitoramento de pessoas em ambientes complexos, ou críticos, ou difíceis. Né? Então, basicamente, o BOSS atende uma área, por exemplo, de mineração, indústria petrolífera, química, uma planta de construção qualquer, né? E monitorando pessoas. E aqui tem um carequinha que nos parece comigo, mas não sou eu não. Então aqui é onde você tem todo um painel para você monitorar essa solução. Tá? Então, ela também é autônoma, ela dá alarmes, você configura toda a situação que você precisa, digamos assim, ter um controle perfeito. Ela vai dar todos os alarmes que você precisa. Então, eu posso controlar entradas através de geofences, que são cercas virtuais. Eu controlo o acesso a essas áreas, quem entrou, quem não entrou, quem deveria estar lá e não está. Né? Monitoramento de viagens, por exemplo, eu estou numa planta, o caminhão que vai entregar o material, ele tem que sair daqui, passar aqui e ali. Então ele não pode fazer outro trajeto, ele tem que fazer aquele. Né? Gestão de equipe, né? Então eu posso ter uma equipe que trabalha numa área, outra equipe que trabalha em outra, e se elas podem ou não estar, digamos, intercambiando, é configurável no sistema. Atraso e contagem de tempo. Então, por exemplo, determinada atividade deveria ter começado a tal hora, não começou, então o sistema é capaz de começa a marcar o tempo específico daquela atividade. Eu consigo monitorar ativos de produção, por exemplo, os devices que a gente usa, por exemplo, se um funcionário sentiu alguma coisa, ele pode apertar um botãozinho de alarme, de pânico. Né? Se ele está na vertical ou na horizontal, o sistema sabe. E se ele está muito tempo numa horizontal, o sistema vai dar alerta. Daí tenho aqui registros e relatórios, né, de incidência. Tudo aquilo que não foi configurado, tudo aquilo que foi configurado e que não foi respeitado, que vai gerar alertas, vai constar em relatórios, digamos assim, é um negócio que controla tudo o que, assim, as atividades que foram propostas. Tudo fica gravado e então ninguém tem acesso. Escalonamento de alertas, eu posso criar níveis de alertas, eu posso criar várias situações onde, assim, eu tenho pleno domínio da região, das atividades. Né? Bom, em termos de devices, por exemplo, esse é um device pequenininho, que aqui tem um botãozinho de SOS. Aqui são devices que você pode colocar em equipamentos. Então eu consigo ter um sistema único, tá? A tecnologia estável, de alta confiabilidade, ela é automática, sem planilha, não depende de inputs manuais, ela é autônoma, monitoramento contínuo de configurações de alertas, tem componentes fácil acesso, adaptabilidade e conforto, capacidade de operar em ambiente hostis e totalmente wireless, e fácil de instalação. Tá? Enfim, as soluções, o recurso da solução BOSS ainda, ele controla regulação de perímetros, permanência de pessoas em áreas não autorizadas, localização de equipamentos, controle de pessoas em pontos de encontro e emergência, detectar pessoas em áreas restritas, monitorar a localização de funcionário e monitoramento online de pessoas em áreas designadas. Tá? Então, esses são alguns pontos principais da solução.
Dentro da arquitetura BOSS, envolve esses tags aqui, que aqui parecem que são grandes, mas eles são pequenininhos, né? Para ambiente onde eu tenho necessidade de controle de área de explosão, por exemplo, né? Que tem gases no ar, esse aqui é um equipamento ATEX, que ele é totalmente blindado, a gente usa isso aí na indústria petroquímica. Nós utilizamos alguns beacons de Bluetooth que servem para a gente fazer localização indoor, ou seja, esse produto serve para localização outdoor e indoor. E aí você tem todos esses devices comunicam com um gateway e esse gateway transmite para a nuvem da ITS, que tem a plataforma TrackSphere, e aí você tem toda essa parte de controle que você pode ver isso num painel, né? E eu posso interligar tudo isso aqui ainda com RP. Então é uma solução bastante simples de instalar. Eu utilizo a nuvem da ITF, instalamos o rádio e fazemos toda a detecção dos devices que estão em pessoas, atribuídos a pessoas e atribuídos assim a equipamentos, né? Um exemplo aqui de uma área, então eu consigo planificar, essa é uma área real, que é um prospect que nós estamos trabalhando agora, onde tudo aqui tem que ser ATEX, porque é um laboratório da Petrobras. E aqui nós estamos apresentando todo o controle dessa área aqui, que é essa geofence aqui, tá? Nada pode entrar aqui. Então tudo isso aí a gente coloca via Google Earth dentro do sistema e passamos a controlar tudo isso através desses devices, tá? Detalhe, aqueles devices que eu mostrei anteriormente, eles funcionam com GPS quando estão no lado externo e quando estão no lado interno, eles são leitores de Bluetooth. Então, para saber que eu estou aqui, eu coloco um beacon em alguns pontos aqui, eu consigo saber se eu estou aqui do lado direito, do lado esquerdo, porque ele vai ler o mais próximo, tá? Então, dessa forma, eu faço o rastreamento interno. Bom, em termos de sistema, com case, né, controle de pessoas, controle de ativos, controle indoor, e tudo isso através de um gateway, que ele vai coletando tudo que está aí de equipamento e apresentando aqui nos painéis aqui que você configura do sistema, né? E aí, alguns clientes que eu coloquei aqui como cases, né? Tem, por exemplo, plantas da Dow Química, tem várias plantas da Dow. Essa Newmont, que é uma empresa norte-americana de mineração. A Anglo-American, por exemplo, a Anglo-American tem 14.400 devices controlados. É é uma coisa assim, não é inimaginável. Essa Newmont tem em torno de 5.000. Né? E a CIMIC, eu não sei te dizer exatamente qual é o número, mas é uma empresa também especializada em construção de túneis. Então, todas as pessoas e equipamentos que estão operando lá estão sobre o controle do sistema. Né? Bom, e quais são os componentes? Tem um componente, como nós já falamos, dos devices, que vão em pessoas ou coisas. Tem devices que eu posso, por exemplo, você tem uma planta, essa planta tem, por exemplo, bombas que você tem que monitorar, você conecta isso aí no sistema e você também, além de pessoas e equipamentos, você consegue monitorar a sua planta, pressão, temperatura, então é uma coisa muito versátil, tá? Então, e a parte de software que é o TrackSphere. Então isso aí, pessoal, é plug and play, eu não tenho que ficar desenvolvendo nada, eu não tenho que, coisas complexas. Nós estamos aqui por uma questão de custo, nós estamos nacionalizando esses equipamentos aqui.
de crachá, tá? Para ficar uma coisa mais palatável. E nós temos uma unidade em Itajubá, onde nós desenvolvemos equipamentos, onde nós desenvolvemos os nossos sismógrafos, na versão nova está sendo desenvolvido lá, por uma outra equipe, e também temos, essa equipe está desenvolvendo esses equipamentos aqui para incorporar essa plataforma, tá? E, então, em termos de ativos, esses tags aqui, que eles têm um carregador múltiplo, a bateria dura de 5 a 10 dias, tá? Então, para que você tenha uma quantidade de funcionários, quando ele vai sair da planta, ele põe para carregar, por exemplo. Então, você tem alguns carregadores, e isso aí é nominal. Então, o número 15 é do Paulo, o número 13 é do João, então, é tudo bem conhecido, tá? Detalhes, eu posso pendurar na planta também os requisitos EPI por cada área, para ver se o sujeito pegou os EPIs todos, tá? Os ativos, os tags para ativos, temos vários tipos, variações desse aqui, né? E temos esse que é para a área classificada TEX. E alguns transceptores que a gente consegue incorporar na rede LoRa, que é a rede que a gente usa daqueles gateways aqui, né, que fazem a coleta dos dados de todos os sensores e alimentam o software. E integramos também, esses devices aqui, eles também são leitores Bluetooth. Então, através dessa leitura desses beacons, eu consigo transmitir para cá e aqui eu saber onde eu estou internamente dentro de uma planta, ou de uma determinada área da planta interna. Então, assim, em termos de plataforma, é uma plataforma bastante robusta, muitos relatórios personalizados, uma série de KPIs relevantes, com métricas operacionais, tem avisos e notificações, gestões de processos, tudo isso incorporado nessa plataforma, que pode ser mobile. Então, se você está numa bancária, num desmanche, você pode controlar o pessoal que está trabalhando naquela frente de desmanche, de rocha, e você pode estar controlando, por exemplo, no seu caminhão de bombeados, no seu caminhão de produtos, você tem lá uma estação de rádio e também, por exemplo, um Starlink, se você não tem conexão de celular, ou se você tem conexão de celular, a própria gateway já conecta no celular. E aí todas as pessoas que estão trabalhando naquela bancária, você está controlando. Então você sabe quem está lá, quem não está. Antes da detonação, você já sabe que saiu todo mundo ou não, através do próprio celular. Não é? E aí você tem, na parte desktop, todos os recursos para você controlar. E detalhe, aqui não sei se você dá para ver, aqui, por exemplo, tem todo um caminho em roxo, aqui, ou rosa, sei lá. Então, eu consigo saber o caminho que cada um dos tags fez dentro da planta. Então, se eu estou andando, perambulando, andando pela planta toda, eu consigo saber exatamente todo o caminho que essa pessoa fez. Tá? E aqui estão alguns benefícios da solução. Eu consigo ter uma visibilidade total do site, né? Eu consigo integrar com o RP, eu tenho maior produtividade de trabalho, controlo zonas de acesso, tempo em áreas de produção, licenças de áreas perigosas ou não, então se eu posso entrar em tal área, se eu não posso, vai dar alarme. Detalhe, o device, quando dá o alarme, é opcional dar o alarme na central dos responsáveis pela segurança e também eu posso dar o alarme aqui, o tag também dá um alarme, é um opcional, né? E então tem a segurança da planta, que você pode ter varredura do perímetro inteiro da planta, né? E essa parte de gestão de emergência, então o controle de quem passou pelo ponto de encontro, aqueles que estão faltando,
você tem um mapa de como a pessoa se deslocou ao longo do dia, então se houve alguma coisa, você já fica sabendo a última posição. Ele tem botão SOS, tem uma série de recursos que a solução permite. Não é? E aí, então, pessoal, em termos dessa plataforma voz de monitoramento de pessoas e ativos, basicamente esse é um resumo, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar amanhã também ali pelo stand da BIMEX, e eu vou deixar meu contato aqui no final, e eu aproveitei aqui também para falar um pouquinho sobre um complemento da nova versão de rastreabilidade que nós estamos lançando agora, né? Então, o nosso produto RAS2 Pro é um produto que a maioria dos fabricantes aqui utilizam, né? E agora nós adicionamos uma camada de BI. E essa camada de BI, ela dá uma grande profundidade nas pesquisas e geração de relatórios, que antigamente o RAS não tinha. Então eu consigo saber, por exemplo, que é uma coisa interessante que muitos pedem para a gente, qual a capacidade de produtos que estão a vencer por dia, por semana, por mês. Então, por exemplo, se eu vou pegar aqui a capacidade dos produtos que vão vencer, eu consigo saber, clicando aqui, por exemplo, nesse conto, eu sei que vai ter esses paióis aqui que tem produtos a vencer, no caso aqui são 36, aí eu consigo ir no paiol B, por exemplo, saber quantos tem, são 22, aí eu vou saber que produtos são esses, por exemplo, são detonadores elétricos, e eu consigo saber todos os IIFs desses produtos que estão para vencer, tá? Então, isso é um avanço, porque na versão que nós temos no RAS2 tradicional, a gente obedece muito à legislação, então a gente fica muito amarrado em muita coisa. E agora, com essa agregando as funcionalidades de um BI, a coisa ficou bem diferente. A gente consegue fazer muito mais coisas que a gente precisa, do que se já fazia o sistema, né? Por exemplo, eu consigo fazer controle de recebimento, saber tudo que foi recebido na planta. Por exemplo, nesse caso aqui, uma empresa que tem uma matriz e uma filial, eu sei saber o que foi recebido dentro do período, semana 24, 26, etc., por dia, por mês, e saber toda a relação de produtos recebidos, né? Os produtos consumidos também por períodos, né? Saber, consigo detalhes bem profundos, tá? Por conta da ferramenta BI. E da mesma coisa a parte de relatórios, tá? Aqui nós criamos aqui a Dynamics, né? Que é para a gente fazer uma analogia da ITS com Dynamics, mas Dynamics, tá? Que é a empresa, né? que geramos esse relatório aqui só para ter um logo diferente, né? Então aqui, pessoal, eu consigo ter consumo por período, consumo por tipo de produto, é uma infinidade. A gente define cubos e a gente consegue colocar dentro desses cubos uma imensa quantidade de parâmetros para ser verificado, né? Enfim, então, assim, era essa a parte que eu queria apresentar, trazer para vocês, tá? A parte do BOSS, que é um lançamento novo que nós estamos fazendo agora, é um grande investimento nosso para trazer outros tipos de soluções que a gente tomou 20 anos nesse mercado só focado em rastreabilidade, e a gente tem muito pessoal que pedem coisas, vocês fazem isso, sabe como é que faz aquilo, né? E a gente foi agregando novas tecnologias, né? E a parte de rastreabilidade, a gente agregou o BI, porque muitos pedem muitas coisas que a gente não conseguia fornecer antes, e agora nós estamos conseguindo, tá? Então, assim está meu contato, vocês ficam à vontade, e esses dias eu vou estar por aqui, amanhã eu também vou estar por aqui, vou estar bastante ali na BIMEX, e muito obrigado pela presença aqui do horário nobre, tá? Eu tentei fazer bem rápido, para também não segurar muito aqui, tá? Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta?
Alguma pergunta?